Amém? Irmãos, essa igreja aqui, ela contava com 3 grupos de pessoas. Os mortos, que nós vamos entender logo mais quem era esse grupo de pessoas. Os que estavam sonolentos, na letargia, por assim dizer, e os remanescentes, aqueles que verdadeiramente eram salvos, aqueles que verdadeiramente estavam diante do Senhor Jesus Cristo, preservando as suas vestiduras brancas, ou seja, sem se misturar com o mundo. E o que nós vamos entender primeiro, que a história dessa igreja, ela tem muito a ver com a história da cidade. Sardes era uma cidade conhecida, ela foi fundada há 700 anos antes de Cristo, pelos povos lídios. Foram os primeiros a construir e habitá-los. Essa cidade, ela distava a cerca de Tiatira 60 quilômetros. Essa cidade era uma cidade fortemente fortificada. Era uma cidade na Ásia Menor. Não é à toa que ela é uma das 7, está entre umas das 7 da Ásia Menor em Apocalipse. E a história de Sardes começa muito lá atrás. Sardes foi situada numa rota comercial importante no Vale do Hermo, com a parte superior da cidade construída na Acrópole. Ou seja, Sardes era construída em uma montanha aproximadamente quase 500 metros de altura. Isso para os tempos do período de Jesus, do Antigo Testamento, até ali onde vai acabar o período dos reis. Isso era muito bom, isso era muito proveitoso para a cidade que contava com essa arquitetura, com essa geografia, perdão. Por quê? Porque era uma cidade militar. Era para ali onde os povos corriam quando estavam em combate contra reis e quando perdiam. Então essa cidade é uma cidade muito rica também no comércio. Era uma cidade que era rica na fabricação de lã, de couro e por aí lá vai. Alguns dizem que o comércio de tintureiro saiu de Sardes. Pois bem, Sardes, como eu disse, ela foi construída há 700 anos antes de Cristo, por os primeiros povos, os lídios. E esses povos, o primeiro imperador era Clésio. Esse foi o primeiro que construiu a cidade. E por ela ser construída numa acrópolis, num local íngreme, ela confiava em si. Ela dizia que nenhum reino da terra poderia sitiar e tomar ela de um confronto. E de fato, Sardes nunca foi tomada em um confronto direto. Então é aqui que a história começa. Por que será que o Senhor Jesus está dizendo para essa igreja: conheço as tuas obras e tens nome de que vive e estás morto? Em 546 a.C., o rei Lídio, ou Clécio, o rei da Lídia, foi derrotado pelos persas. Isso aconteceu quando ele vai em direção aos lídios e ali os persas, o sírio dos persas, e enfrenta e perde. Então, quando ele regressa à cidade, o que é que acontece? Ele sobe nessa cidade, uma cidade muito alta. Por ser muito alta, também contava com uma muralha muito grande. E Ciro, dos persas, sitia essa cidade por 14 dias. Quando nós vamos estudar isso lá com os escritos de Irineu de Lyon e por aí lá vai, escritos do 1º século, 2º século, achado pelo Mar Morto, que o irmão conhece muito bem. E por aí lá vai. Só que Ciro diz o seguinte: olha, eu vou prometer a um dos meus soldados, ou melhor, eu vou dar uma recompensa para um dos meus soldados, aquele soldado que descobrir o método pelo qual nós invadir essa cidade, eu vou dar uma boa recompensa a ele. E o que é que acontece? Não demorou muito. Um certo dia, um soldado chamado Iriada descobre que um dos soldados da cidade de Sardes desceu facilmente por essa acrópole. E então, à noite, à calada da noite, ele chama alguns dos soldados, invade essa cidade. E o que nos chama a atenção, que a história diz, que quando ele chega ao topo da cidade de Sardes, a cidade de Sardes era tão ociosa, confiava-se em si de tal maneira que não colocou nenhum sentinela para tomar conta, para alarmar quando os inimigos assim entrassem nela. Então ele entra, abre os portões da cidade e Ciro, com o soldado persa, toma conta dessa cidade e invade. A guisa de introdução, o que nós podemos tirar disso daqui? A cidade ociosa,
a cidade que confiava em si, a cidade que confiava no poder do seu braço, a cidade que confiava na sua força. E assim também era essa igreja, logo mais, como nós vamos ver. Não demorou muito, em 214 a.C., caiu outra vez da mesma forma por Antíoco Grande, líder do exército dos Seleucidas, e durante o Império Romano pertencia à província da Ásia, mas nunca mais recuperou seu prestígio. Era uma cidade com um passado glorioso e um presente de pouca importância em termos políticos e comerciais. E então, essa igreja, a história dessa cidade, uma cidade que outrora era gloriosa, agora ela está totalmente degenerada. O primeiro versículo diz: ao anjo da igreja em Sardes escreve. Ou seja, o destinatário dessa carta aqui era os cristãos da cidade de Sardes, a igreja que existia em Sardes. E diz: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Na primeira vez que eu estive aqui, eu falei um pouco sobre a simbologia que Apocalipse continha. Número 7, número 10, o que significava, as simbologias, as figuras, os eufemismos e por aí lá vai. E o Espírito Santo aqui é identificado de forma setupla. Nós vamos encontrar isso no capítulo 1, do versículo 4, e aqui no capítulo 3, do versículo 1. Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. O Senhor Jesus aqui está se apresentando para essa igreja. Quem sou eu? Quem é Cristo? É aquele que tem os 7 Espíritos. E os 7 Espíritos representam, é identificado em Apocalipse como o Espírito setuplo. Isso porque o número 7 era símbolo para os judeus de completude. O número 7 representa a totalidade, perfeição de Deus, número completo. Em Apocalipse encontramos o número 7, 7 espíritos, 7 selos, 7 taças da ira de Deus, 7 trombetas e 7 anjos. Mas nós vamos encontrar lá em Isaías capítulo 11, versículo 1 e 2, o Espírito Santo encontrado em seu setuplo dom e em sua setupla manifestação. Olha só o que é que diz lá em Isaías: do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Basicamente nós já vamos entendendo aqui o que é que significa, o que é que o Senhor Jesus estava querendo com essa igreja. E então ele continua dizendo: e as 7 estrelas. 7 estrelas aqui são referência dos pastores dessa igreja, mas também representa a igreja em toda a sua totalidade. Representa nós aqui nesse local hoje, representa todos os salvos por Cristo espalhados em toda a terra, em todo o globo terrestre, em todo o cosmos. E então, agora é que começa a história. Depois que o Senhor Jesus mostra para quem é essa carta, depois que ele se identifica como aquele que tem os 7 espíritos, espírito setuplo, espírito de perfeição, espírito completo, significa dizer que ele é completo, que ele está em todo lugar ao mesmo tempo, que ele vê todas as coisas. E ele nos vê essa noite. Então ele diz: conheço as tuas obras, que tem nomes de que vives e estás morto. Quando eu comecei a falar da história de Sardes, eu disse que ela acreditava muito na sua força, acreditava em si. Mas aqui o Senhor Jesus vai dizer que conhece as obras dessa igreja. Meus irmãos, era uma igreja operosa, era uma igreja que não media esforço no trabalho. Só que nós vamos ver lá na frente que o Senhor Jesus vai dizer: o meu Deus não tem achado em ti integridade, de que vives e estás morto. Ou seja, o que é que significa dizer essa figura? Era uma igreja que para a sociedade ela tinha nome de cristã. Era uma igreja que para a sociedade ela era vigorosa. Era uma igreja que para a sociedade ela tinha virtudes, como eu falei. A palavra no grego, obras, existem 2 palavras que definem obras: o prax e o ergon. O prax aqui, que é o que ele está usando, aqui é aquele ato, é o modo de agir. Era exatamente como a igreja de Sardes vivia na igreja. E o Senhor conhece, meus irmãos, os nossos atos. Aquilo que nós fazemos nas surdinas, na calada da noite,
quando nossa esposa não vê, quando nossa noiva não vê, quando nossos pais não vê, quando os nossos filhos não vê, quando o nosso reverendo não vê, Ele vê. Porque Apocalipse diz que Ele tem os olhos como chama de fogo. Significa dizer que os olhos dele estão patentes sobre todas as coisas, está acima de tudo, vê tudo. Eu conheço você pelo que você demonstra na sociedade, ou talvez pelo aquilo que você me diz. Eu não conheço você na surdina, não conheço você em casa, não conheço você no trabalho. E cá para nós, Sardes era assim, tinha obra, tinha ato, modo de agir. Para a sociedade ela era uma igreja nota 10. Só que o Senhor Jesus Cristo vai dizer para ela, ó, conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas estás morto. Estar morto significa dizer, vocês têm vida física, mas vocês não têm vida espiritual. Quando eu falei que a igreja aqui existia 3 grupos dentro da igreja, e existia 3 grupos, os mortos, quando a Bíblia vai usar essa linguagem de mortos, ela usa para morte física ou morte espiritual. O apóstolo Paulo diz que aquele que não está em Cristo é como se estivesse morto, não tem vida. Ou seja, o problema dessa igreja é que ela abriu a porta para ímpios. E a igreja tem que estar aberta mesmo, irmão, para os ímpios. Será que os ímpios vão ser transformados fora? Não é aqui. Mas o problema dessa igreja é que ela era uma igreja ortodoxa, mas ao mesmo tempo fria. Aquela igreja que, como o irmão falou, que cobra só os dízimos, todos os cultos cobra dízimo, era uma igreja operante, mas era uma igreja que não tinha responsabilidade com os seus membros. Então, quando a igreja perde a responsabilidade com a doutrina, mesmo o reverendo tendo a doutrina certa, ortodoxa e bíblica, o que é que acontece? A igreja começa a encher de ímpios e, consequentemente, a igreja começa a entrar num fracasso espiritual. Nós temos acompanhado alguns dias atrás, Flor de Lis, o que está acontecendo. Meus irmãos, isso não é de admirar. A Bíblia diz que nos últimos dias muitos entrarão no meio de vós com doutrinas persuasivas, tentando desviar vocês do caminho do Senhor, e por aí lá vai. Eu leio um livro de Renato Vage, creio que o irmão conhece. O título é um livro muito pequeno, o título é Um Avivamento Chamado Brasil, muito propício para essa noite. E ele fala que as igrejas hoje precisam esvaziar. Mas de que tal forma, Renato Vage quer dizer isso? Ele significa no sentido que as igrejas precisam ter mais fervor espiritual, precisa confrontar aqueles que estão dentro, que não querem mudar, com a verdadeira teologia. E aqueles que não têm compromisso, ou melhor, aqueles que o Senhor Jesus não chamou, não o marcou, vai sair. Mas irmãos, que sejamos daqueles que têm compromisso com Cristo, que nós hoje possamos aprender mais e mais do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo não se agrada com obras, com sacrifício, mas com obediência. E começa dizendo: ser vigilante e consólida os que estavam para morrer. Ser vigilante e consólida os que estavam para morrer. No grego, essa palavrinha, meus irmãos, vigilante, é phulak, e significa guardar. No latim, vigília, e significa uma guarda ou um vigilante, acordado, o estado de estar em guarda, o que pode ser aplicado a funções religiosas com devoções e orações. E o primeiro ponto dessa carta é que o Senhor Jesus está chamando para essa igreja ela ser vigilante, ou seja, te acorda. É como se o Senhor Jesus estivesse pegando nos ombros dessa igreja, sacudindo e dizendo: te acorda. É hora de nós nos acordarmos, igreja. Nós estamos letárgicos, me perdoe. Por que será que o Senhor Jesus está sacudindo essa igreja, está acordando essa igreja? É porque Ele nos ama. A Bíblia diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio, nem tampouco do justo. Antes, pelo contrário, Ele quer que todos sejam salvos. Te acorda. É hora de você abandonar essa sua letargia. Irmãos, que não esteja acontecendo isso em nosso meio. Mas ultimamente, as igrejas não se reúnem mais
como de fato é, igual na oração do irmão aqui. Quando nós nos reunimos, eu costumo sempre dizer que existem duas coisas que nós fazemos. A primeira, nós ofertamos, ou seja, com os nossos louvores, nós exaltamos a Deus, elogiamos a Ele, dizemos quem Ele é, o que Ele pode fazer por nós. É isso que louvor significa, elogiar alguém, elogiar a Deus. E também nós ofertamos financeiramente, porque é bíblico. Mas a segunda parte do culto é nós ouvirmos a palavra de Deus. Nós primeiro damos e depois recebemos. Mas o detalhe que nunca nós vamos receber aquilo que queremos quando o pregador da palavra de Deus tem compromisso com o Evangelho. Muitas das vezes nós saímos de casa esperando uma palavra positiva. Esperamos que aqui no altar o reverendo, o pastor, seja lá como vocês entendam, diga: eis que Deus está contigo naquele negócio. Mas muitas das vezes, irmão, a palavra é de conselho. E nós temos que tão somente nos aquietar, como o irmão Rogério diz: te aquieta, deixa Deus trabalhar. Irmãos, que nessa noite o Senhor possa nos levantar cada dia mais. As igrejas ultimamente têm reunido para cantar, não é mais para elogiar. Então seja vigilante, te acorda. Você não pode cantar um louvor de adoração simplesmente por cantar. Tem que surgir no seu coração aquele desejo, aquela vontade que aquele louvor chegue no trono do Senhor Jesus. Glória a Jesus. E essa igreja não estava mais assim. Aleluia. Ela entrou naquilo que nós falamos na teologia de mecanismo. Ou seja, ela apenas se reunia. Ela tinha compromisso com os irmãos. Ela entrava nos cultos, ela sentava, fazia até orações. Os pastores eram ortodoxos, traziam sermões lindo, bonito. Mas as suas motivações não eram mais aquela que o Senhor Jesus vai dizer aqui para nós. Por isso que o Senhor Jesus lá na frente vai dizer: ó, lembra-te, te arrepende, guarda. E continua dizendo: ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença de meu Deus. Obras íntegras ou perfeitas significa dizer, a igreja em Sardes tinha obras, porém as motivações dessas obras eram contrárias às que Deus queria. É possível fazer boas obras, irmãos, é possível ter uma boa ação, porém sem amar a Deus. Quer algum exemplo? As seitas aí fora. Os espíritas têm boas obras, têm boas ações, eles doam donativos, cestas básicas. Nós temos aí também os ateus, que são bons também em ajudar, porque eles dizem: por que fazer o bem? Eles não entendem como nós entendemos. Nós fazemos o bem porque Deus disse que para essas coisas foi que nós fomos criados. Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 10, se não me falha a memória. Os ateus, no pensamento, na ideologia dos ateus, eles dizem que eles são obrigados a fazer o bem, para que a lei do retorno não traga para eles aquilo que eles fizeram. Ou seja, se eu faço mal com você, aquilo possivelmente pode acontecer comigo. Mas com Deus é diferente, com o cristão é diferente. Nós fazemos porque essa é a nossa obrigação. Aleluia. Nós temos que fazer o bem, porque como o Senhor Jesus disse, para essas coisas foi que nós fomos criados. E então começam os espíritas também, os maçons e por aí lá vai. Versículo 3. Lembra-te, vai começar os imperativos do Senhor Jesus Cristo para essa igreja. Lembra-te, pois do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Lembra que eu falei lá na construção de Sardes, quando a igreja, quando os primeiros povos enfrentaram a guerra com o rei Persa e perderam e por aí lá vai, que eles se confiavam em si, nem sequer durante a calada da noite eles colocaram vigias para avisar que estavam sendo sitiados, que estavam sendo, que a cidade estava sendo invadida. Pois bem, Sardes entendia muito bem o que significava dizer. Os cristãos de Esmirna entendiam muito melhor essa história do que nós. Ele entendia muito bem.
E então ele começa com o primeiro imperativo: lembra-te. Lembra-te dá o sentido de trazer à memória, recordar. No grego significa: segue lembrando, lembra cada dia, nunca te permita esquecer. É isso que o Senhor Jesus diz em sua palavra. Nós temos que continuar lembrando dele, continuar lembrando da sua doutrina, da didascalia do Senhor Jesus Cristo, daquilo que nós recebemos no primeiro momento quando nós fomos convertidos. Muitas pessoas dizem: eu me converti. Eu digo: fui convertido. O agente da minha conversão não foi eu, foi Cristo. Foi ele que me alcançou. A Bíblia diz que quando eu estava morto, ele me deu vida. Então ele começa a dizer assim, ó: pois do que tens recebido, lembra-te, pois do que tens recebido. Aqui aplica-se os ensinamentos de Jesus, o Evangelho. O que essa igreja recebeu no princípio da sua conversão: o Evangelho, a doutrina, aquilo que o Senhor Jesus entregou para ela, aquilo que os apóstolos continuaram ministrando no decorrer da história. E para nós também temos que ser assim. Como acontece o avivamento em nosso meio? O avivamento não é criado pela igreja. O avivamento vem dos céus. Nós não podemos criar o avivamento, mas podemos buscar o avivamento. Nós podemos buscar porque ele tem os 7 espíritos. A igreja brasileira hoje, irmãos, precisa de um sopro divino do Senhor Jesus Cristo. A igreja brasileira hoje precisa de um sopro divino. Por quê, irmãos? A igreja hoje, não todas, existe a congregacional e algumas outras que são fiéis às Escrituras, e é por isso que eu tenho o prazer de ser membro da congregacional, como as presbiterianas e por aí lá vai. Mas existem igrejas hoje em dia que se entregou ao faz de conta. Faz de conta que é cristão, faz de conta que está louvando o Senhor, faz de conta que é pastor, e por isso que acontecem os escândalos dentro da igreja. E por isso que acontecem os escândalos dentro da igreja. Tudo isso por quê? Porque perderam, ou melhor, nunca tiveram um encontro com o verdadeiro Evangelho. O avivamento aconteceu no século XV, foi um dos grandes avivamentos. Creio que aqui os irmãos entendem, conhecem, quando a reforma protestante começou. O que é avivamento? O que é reforma? Reforma não é fazer algo novo, é voltar às Escrituras, é retornar para aquilo de onde nós saímos. Igreja, eu não sei se você tem perdido o interesse de ler as Escrituras, eu não sei se você tem perdido os interesses de estar louvando ao Senhor, mas é hora de você lembrar do passado. Quando eu digo lembrar do passado, não falo de você lembrar dos dias que você vivia no mundo, vivia como o mundo queria e praticava aquilo que ele queria. É lembrar do começo da sua conversão. Lembro dos meus primeiros dias, dos meus primeiros passos no Evangelho. Aquilo trazia felicidade para mim. Quando chegava o domingo, o dia do Senhor, nós preparávamos a melhor roupa para estar na casa do Senhor. E então, num dia quando nós fomos convertidos pelaquela ministração tal, versículo tal, ou então através de um louvor, e quando aquele louvor tocava, meu irmão, a nossa alma se derretia. Nós sentíamos felicidade na presença do Senhor. Mas e hoje? Quero saber hoje. A igreja Bissat tinha perdido tudo isso. Se juntava mecanicamente, louvava mecanicamente. Quando se fala de obras não íntegras, que não têm integridade, fala de entusiasmo, de motivações contrárias daquilo que o Senhor Jesus queria. Ou seja, os pastores pregavam não era porque queria levar os que estavam na sua presença, diante da oratória, a conversão. Eles pregavam para mostrar a sua oratória. Talvez o grego que eles sabiam falar muito bem. Será que não existe hoje? Aqueles homens que se sentem melhor do que os demais, porque falam português correto, porque falam não sei quantas línguas. As motivações de pregar o Evangelho não devem ser essa. As motivações de tocar um louvor, de tocar um instrumento, de cantar, seja lá como for, deve ser tão somente para tocar o coração de Deus. Então continua dizendo: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda, arrepende-te. O Senhor Jesus aqui está chamando a igreja ao arrependimento, a esses faltosos, a esses que não sentiam mais os verdadeiros entusiasmos. É hora de você voltar. Metanoia, mudança de mente, mudança de atitude. Ou seja, se você está indo à igreja simplesmente por ir,
porque você tem uma agenda lá, porque o seu pastor está lhe esperando, ou talvez porque você toca no ministério de louvor, e se você não for, vai provocar algum tipo de sentimento ao contrário no seu irmão. Não, é hora de você mudar, deixar essas coisas. Você deve vir, você deve ir, simplesmente porque essa é a nossa obrigação, meus irmãos. Adorar o Senhor Jesus Cristo. As nossas motivações devem ser totalmente diferentes do mundo. As motivações do mundo, como é que acontece? Eu vou ajudar fulano, mas está esperando algo em troca. A igreja é totalmente diferente. Fomos livres, fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho amado do Senhor Deus. Somos livres para adorar a Deus em espírito, somos livres. Então ele continua dizendo: porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. A igreja de Sardes sabia muito bem o que significava dizer, meus irmãos. Historicamente falando, ela sabia que a cidade deles foram tomadas 2 vezes, sem que eles percebessem. E quando o Senhor Jesus aqui está falando, vim na surdina da noite, caladamente, como se fosse um ladrão, ele está querendo dizer: olha, para aqueles que não têm compromisso, para aqueles que são ímpios, para aqueles que fingem ser cristão, para aqueles que têm suas motivações, ao contrário daquilo que a Bíblia quer, eu vou vir de repente para eles. Vou vir de repente. Irmãos, quão será doloroso na volta do Senhor Jesus Cristo para um grupo de pessoas, e quão maravilhoso para outro, para aqueles que são cristãos. Nós cristãos, nós não vivemos despercebido, como se o Senhor Jesus tardasse em vir. Nós vivemos esperando a sua volta todos os dias. É como se fosse aqui, agora e já. E se não chegou hoje, mas amanhã vai chegar. E se não chegar amanhã, mas ele vai chegar. Tudo o que ele falou nas suas escrituras está se cumprindo. E por que não a sua parousia, a sua segunda volta? Por que não? Virei como ladrão. Sardes confiava antigamente na sua força. Sardes era uma cidade construída em cima de uma montanha da altura de quase 500 metros. O cristão deve lembrar-se de seu Salvador todos os dias, caso contrário, então estão enganando a respeito de sua salvação. Irmãos, o que eu vou falar aqui é muito sério agora. Quando eu falei de motivações, aquilo que nos leva a fazer tal coisa, quais são as nossas motivações? Nós estamos louvando literalmente para agradar o Senhor Jesus Cristo, ou é para agradar a igreja local? Nós estamos louvando, nós estamos ensaiando horas para agradar ao Senhor Jesus Cristo, ou é a igreja, o corpo de Cristo? O louvor não é para a igreja, meu irmão. Mas o louvor não tocou em mim, não tem problema, nós não louvamos para a igreja louva para Cristo. É para Cristo que nós devemos louvar. Se a sua motivação for para tudo menos para Deus, é melhor você começar a questionar a sua salvação. Será que eu sou salvo mesmo? Será que eu sou salvo mesmo? É isso que significa dizer: vim na calada da noite como ladrão, para aqueles que possivelmente pensam ser e não são. É hora de nós começarmos a fazer autoanálise em nós mesmos. Quais são as minhas motivações? Tens, contudo, 4, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Oh, glória! Agora nós vamos entrar no terceiro grupo, nos remanescentes. Existiam os mortos, os que estavam dentro da igreja, mas não eram convertidos, os sonolentos, e existe agora os remanescentes. E é isso que nós vamos estudar um pouco: quem é os remanescentes, quem são eles. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas. O que nos chama a atenção para essa igreja é que era uma igreja totalmente cheia de gente. Os púlpitos eram abarrotados. Eu começo a imaginar como aquelas igrejas em momentos festivos. Não tem local nem para sentar, os corredores estão cheios, fora está cheio. A igreja de Sardes era assim, era cheia de gente. Porém só existiam uns poucos que eram os remanescentes, uns poucos que não sujaram as suas vestimentas. Quem são esses? São aqueles que verdadeiramente têm compromisso com o Senhor Jesus Cristo,
são aqueles que verdadeiramente as suas motivações eram para o Senhor Jesus Cristo, para adorar. Tudo o que eles faziam, suas obras, seus donativos, suas ações, eram para adorar o Senhor Jesus Cristo. É porque isso era sua obrigação. Esses são os remanescentes. Tem, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Irmãos, não é de acreditar que existiam irmãos dentro da igreja de Sardes que havia sujado suas vestiduras. Sujar vestiduras significa se envolver com o mundo, se entregar ao mundo, começar a cometer tais pecados. Será que é difícil, irmão? O pecado, ele tem 3 estágios em nossa vida. Primeiro, ele traz dúvida. Já aconteceu com você? Eu sei que sim. No momento que você sabe que está cometendo uma transgressão, começa a vir aquele medo: rapaz, o Senhor Jesus está me vendo, isso não é para mim. Terceiro estágio, quando você continua a fazer aquilo sem tentar nem sequer lutar, traz dúvidas. No começo traz medo, depois traz dúvidas. Rapaz, será que eu não posso fazer isso? Será que eu não estou interpretando as escrituras errada, não? Hernando Dias Lopes disse na Consciência Cristã, certa feita, assim: quando o homem não quer mudar, ele tenta mudar a doutrina. Quando nós não queremos mudar de jeito algum, nós tentamos mudar a doutrina. E o terceiro estágio, o pior, cauterização. Quando nós nos entregamos ao pecado de tal maneira, mesmo sabendo que aquilo é pecado, depois vem dúvida, depois, meus irmãos, aquilo que outrora nos tirava o sono, não tira mais. Aquilo é normal. Nós nos engualhamos ao mundo. Era isso que estava acontecendo dentro de Sardes. Não tinha diferença do mundo. A igreja, em vez de persuadir ao mundo, foi persuadida. Por isso que o Senhor Jesus está dizendo: acorda-te, é hora de tu se acordar. Toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, irmãos, porque senão nós estamos pensando que sejamos salvos sem ser. Mais uma vez, o que é que você está fazendo? Eu quero que você diga aquilo que você faz sozinho, quando ninguém vê, quando teu pastor não vê, quando tua mãe não vê, quando ninguém vê. É hora de você analisar: será que isso está de acordo com a palavra de Deus? Será que eu posso estar fazendo isso? Caso contrário, se você continuar nas práticas libidinosas, contrárias ao Evangelho, você vai cauterizar sua mente. Quando pensar que não, nós vamos estar igual ao mundo, fazendo aquilo que o mundo quer. E o pior, não vai trazer mais constrangimento, vai ser normal. Ô irmão, quão triste, irmão, é quando nós entendemos que estamos praticando o pecado e não queremos mudar. Quão louvável é quando nós estamos cometendo o pecado e lutando contra o mesmo. Santificação não é ausência de pecado. Quem foi que disse que santificação é ausência de pecado? A ausência de pecado é glorificação. E nós só vamos ter isso lá no céu, nos novos céus, nas novas terras. Ali o ladrão não entra, ali o pecado não existirá, ali as lágrimas de dor, de tristeza não mais existirá, pois o Cordeiro de Deus enxugará de nossos olhos as lágrimas. Isso é glorificação. Santificação é para mim e para você, homens corruptos, porém regenerados. Santificação é a luta diária contra o pecado. Aleluia. Nós estamos ali, nós estamos lutando com ele está tentando nos dominar, mas nós estamos lutando. Isso é santificação. Aleluia. Isso é santificação, irmãos. Caso contrário, não é santificação. Glorificação no céu, santificação na terra, luta contra o pecado. E o versículo 4, ele diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. No mundo antigo, existiam algumas explicações para nós entender o que significava dizer essas vestimentas brancas do Senhor Jesus Cristo. Significa dizer, claro, vida de santidade, uma vida de luta contra o pecado, de renúncia carnal. Mas para eles, para os judeus, eles entendiam: no mundo pagão, se permitia o ingresso ao templo de pessoas que viessem com a roupa suja ou manchada. Você trabalhou o dia todinho, então você vai para o templo sujo. É isso que quer dizer.
Para os pagãos, esta era uma formalidade externa, mas também pode descrever o homem que manteve limpa sua alma de pecado a penetrar sem envergonhar-se na presença de Deus. 2. Pensamento de Suéter, um grande teólogo. Pensa que o vestido branco representa a profissão que o crente fez no momento do batismo, e que manter tal vestimenta sem manchar significa ter quebrantado os votos batismais. Deve lembrar-se que naquela época o batismo era batismo de adultos e não de criança. Pronto. E diz assim, o versículo 4, lá no finalzinho, e andarão de branco. E andarão de branco. Andar de branco significava dizer nos tempos dos reis, irmãos, na corte dos reis persas, os favoritos do soberano recebiam o privilégio de caminhar com o rei pelos jardins reais. Além disso, eram chamados os companheiros do jardim. Os que foram fiéis a Deus caminharão com Deus algum dia pelo jardim do paraíso. Aqueles que têm uma vida de relutância, aqueles que negam a sua vontade pecaminosa, desejo pecaminoso, esses terão, sim, pode acreditar com certeza que andarão com Deus. E o versículo 4 tem uma palavrinha que diz assim, pois são dignos. Essa dignidade, meus irmãos, não vem de nós mesmos. Outrora nós estávamos mortos para o mundo, e para Cristo, e Cristo nos salvou ainda estando mortos. Essa dignidade vem de Cristo. É uma dignidade que Cristo colocou em nós. Será que vamos colocar em xeque essa dignidade? Será que nós vamos trocar essa dignidade que Cristo nos deu? A imputação lá na cruz, a sua justiça imputada a nós, o direito de ingressar na vida eterna por um momento de prazer, momentâneo, efêmero, que enquanto o homem não sacia a sua vontade pecaminosa, ele não se contenta, mas quando ele pratica, ele cai em profunda tristeza. O pecado traz isso, irmão, traz tristeza. Por mais que gostoso seja, mas é mentiroso. Por mais que maravilhoso seja, mas é mentiroso. É momentâneo, é efêmero. Versículo 5, irmãos, para nós já estar dando término a essa ministração. O vencedor, as promessas. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Irmãos, naquele dia nós vamos ouvir de Deus: entrai-vos bendito de meu Pai, possuí por herança aquilo que é de vós, o que está preparado antes da consumação, antes do mundo existir, melhor dizendo, possuí por herança. Irmão, será que vale a pena nós trocarmos uma eternidade por 5 minutos de prazer? Será que vale a pena nós trocarmos uma eternidade? Imagina aí, num pensamento filosófico, esqueci o nome do filósofo, ele disse que uma eternidade, você tirando uma eternidade de uma eternidade, não deixa de ser eternidade. Você quer trocar essa eternidade? Uma eternidade onde você não vai sentir mais dor? Meu pai, de repente, ele ficou cego. Começou a sentir uma dor, a semana atrasada, foi passada, ele começou a sentir uma dor rápido, do nada. Os seus olhos começaram a ficar inchados, começou a ficar avermelhado, e ali ele perdeu a visão. E ali ele perdeu a visão. Nós estamos com uma luta grande, indo para João Pessoa. Amanhã, logo cedo, nós vamos com ele para João Pessoa. Meus irmãos, sabe o que é isso? Sabe por que essas coisas acontecem da noite por dia? Sabe por que existe tanto mal em nosso meio? Isso é culpa de nossas obras. Foi nós que fizemos lá no Éden. Alguém diz, a culpa é de Adão e Eva. Não, Adão e Eva era nosso representante legal. Então por isso nós somos responsáveis por aquele pecado. Nós somos responsáveis por aquele pecado que cometemos hoje. Será que depois de tantos milhões de anos, Adão e Eva estão aqui para ser culpados pelos nossos pecados, irmãos? Não, irmãos. A culpa é nossa. Mas chegará o dia que nós não vamos mais sofrer com a perda dos nossos irmãos,
nossos pais. Chegará o dia que nós não sentiremos mais dor, angústia. Chegará o dia que nós seremos perfeitos, seremos igual a Cristo, veremos como Ele é. Irmãos, a igreja de Sardes, ela vivia num momento letárgico. Como eu falei, a sua vontade, o seu entusiasmo, as suas motivações não eram mais para agradar a Cristo. Então por isso que o Senhor Jesus sacudiu, melhor dizendo, acorda. É hora de acordar, meus irmãos. É hora de nós influenciarmos em vez de ser influenciado. É hora de nas faculdades, seja lá onde for, nós influenciar. Às vezes nós perdemos tempos com coisas efêmeras, pequenas. Nós perdemos tempos na fila de um banco, teclando no celular, quando na verdade ali tem alguém precisando de ouvir o Evangelho. Quando na verdade ali tem alguém precisando de ouvir o Evangelho. Às vezes nós perdemos tempo com coisas tão pequenas em casa, programa favorito, mas existe alguém precisando de ouvir o Evangelho aí fora, irmão. É hora de acordar. É hora de colocar o Senhor Jesus Cristo como primeiro lugar de nossa vida. É hora, irmãos, de buscar o avivamento. O avivamento, como eu falei, acontece do céu e desce para a igreja. Nós não podemos criar. Avivamento não é liturgia de culto. Avivamento não é louvores egocêntricos, louvores que levam a igreja ao delírio, que leva a pular, que leva a falar as línguas de anjos. Não. Avivamento é muito diferente. Avivamento começa nos nossos sentimentos. O avivamento nos leva de volta às Escrituras. O avivamento nos faz ressurgir aquele desejo que nós outrora sentíamos no começo de nossa conversão. O avivamento começa em nossos corações. O avivamento começa para uma igreja levar o Evangelho adiante. Avivamento é mudança de entusiasmo, é mudança de sentimento, é mudança de prioridade. Nós começamos a buscar Cristo em primeiro lugar, começamos a colocar Ele em primeiro lugar. É hora de nós buscarmos ao Senhor. Irmãos, para terminar, eu quero fazer uma pequena oração. Posso? Posso, irmão? Meu grande tutor, às vezes eu estou em casa, irmão, preciso de um livro tal. O senhor sabe me dizer qual é? Meu professor de teologia. Irmãos, no seu cantinho, feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, agradecemos a Ti por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Talvez hoje, Senhor, a mensagem não tenha sido aquilo que nós queremos ouvir, mas veio do Teu trono, Senhor. É Tuas Escrituras, está escrito, está contido, então é para nós ministrar, é para nós expor aquilo que está escrito. Senhor, nós Te pedimos misericórdia, Senhor. Nós pedimos a Ti para que o Senhor faça em nossos corações aquilo que o Senhor fez na vida dos apóstolos. Crie em nossos corações, Pai, o desejo de Te servir. Pai, lembro-me daquele momento quando os apóstolos foram presos e açoitados por ser servo de Deus. Naquele momento, Pedro disse que se sentiu, Pai, maravilhado. Eles se alegraram quando sofreram as agúrias dos seus algozes. Senhor, crie em nossos corações essa vontade que nós sentíamos no princípio de nossa conversão. Cria aquele desejo, cria aquele entusiasmo. Nos ajuda a ler a Bíblia, Senhor, com aquela vontade de querer aprender mais e mais. Levanta a Tua igreja, Pai, que por um motivo ou outro está sonolento. Talvez sejam as lapadas de um lado, as lapadas de outro, que fazem com que nós ficamos um pouco letárgicos. Mas nessa noite eu Te peço, Senhor, imerecidamente, pela Tua graça, acorda-nos, Senhor. Nos ajuda a cantar um hino de adoração na terça, na quinta, no sábado, no domingo, seja qual for o dia, com verdadeiro entusiasmo, com verdadeira motivação. Nos ajuda a ler, Senhor. Nos ajuda a trazer ótimas exposições ortodoxas, não para ser visto pela plateia, mas para levar a verdade ao coração do homem impenitente, do homem que não quer saber de Ti, porque está morto, Senhor. Senhor, sacuda-nos, Senhor, chacoalha, pois sabemos, Pai, que quando o Senhor chacoalha para acordar, pedimos a Ti imerecidamente o reavivamento, em nome de Jesus, Pai.